Olá, queridos. Na medida que crescemos, passamos das fases das perguntas para a fase das respostas. Deus diz em sua palavra que nós somos da parte dele, como uma carta viva ao mundo. Isso nos define como uma resposta de Deus aos questionamentos daqueles que estão afastados do Senhor. Mas, para de fato cumprirmos essa função de ser a resposta de Deus ao mundo, precisamos sair da ignorância e avançar em conhecimento e prática. Esse será o assunto do nosso devocional de hoje. Ninguém agrada a Deus vivendo de forma aleatória ou ignorando a sua vontade. Uma resposta adequada aos anseios do nosso Criador serão resultados de uma busca pelo conhecimento de sua vontade. Veja o que diz Deuteronômios 32:6. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? A ignorância nos faz viver na dependência do conhecimento dos outros, e isso pode ser um grande problema. Se a fonte de nossas respostas estiver em trevas, nós estaremos em trevas piores ainda. Não podemos correr tais riscos. Efésios 4:18 diz: Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. O extremo da ignorância chega quando aprendemos que devemos ignorar os que ignoram o conhecimento da verdade. E se nós nos encontrarmos nestas circunstâncias, nos tornamos dignos também de ser ignorados. 1 Coríntios 14:38 diz: Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Dentre tantas coisas que merecem nossa atenção e dedicação, está o conhecimento a respeito dos dons espirituais. Eles nos ajudarão a viver uma vida espiritual relevante. Sobre eles o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 12:1: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A ignorância nos manterá presos aos velhos e nocivos hábitos, e acima de tudo nos impedirá de viver o melhor de Deus. 1 Pedro 1,14 diz: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. É muito bom saber que Deus não cobrará de nós os atos cometidos na ignorância antes de iniciarmos nossa nova vida em Cristo. Porém, é ignorância da nossa parte o pensar que mesmo com a possibilidade de conhecer a verdade, Deus agirá com impunidade a nosso respeito. Atos 17:30 diz: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A falta de conhecimento nos fará correr o risco de distorcer a verdade, como também de não entender as verdades relevantes. Isso nos faria, na melhor das hipóteses, perder coisas preciosas e, na pior das hipóteses, ser condenados por torcer a verdade. 2 Pedro 3,16 diz: Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Encerramos nosso devocional meditando no que diz em Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus tem nos dado todas as condições favoráveis ao nosso crescimento. Aproveite-as. Deus abençoe seu dia.